Já que você mencionou o Nando Moura, eu queria falar sobre isso também contigo. Porque ele tá numa guerra contra o MBL, né? Todo mundo sabe disso. E o que eu me pergunto, já perguntei pro Kim e pro Arthur, quando que isso começou? Porque por imaginário popular, vocês estavam juntos. Nas mesmas ideias, na mesma missão, digamos assim. Qual foi o ponto de ruptura que você sentiu que vocês se afastaram? Assim, se eu for falar bem preciso sobre essa briga, foi no meio da eleição no ano passado, quando do nada ele começou a atacar a gente. Foi do nada, ele gravou um vídeo atacando a Amanda, que a Amanda tava usando fundo eleitoral. Mas só que se eu voltar um pouquinho, algumas semanas, ele começou a cavar umas brigas com militância nossa no Twitter. Então ele começou a reclamar que em algum evento a gente tinha falado que o Arthur possivelmente poderia ser candidato a presidente. Aí ele foi, isso é um absurdo, ele começou a reclamar isso no Twitter. Aí as pessoas respondiam, e nem eram respostas de briga, porque o Nando Moura era visto como um grande aliado. Aí ele dava dando umas respostas bem atravessadas. Aí depois a gente mudou o logotipo, aí ele foi lá e xingou o logotipo, aí alguém respondia que não era nós. Porque assim, uma coisa é falar, eu respondi. Tudo bem, pô, o Renan é um dos fundadores do MBL, quem respondeu? Um cara, sei lá, em Roraima, que tá no Twitter, respondeu. Você falar que isso é a posição de um grupo é muito complicado. Ainda mais quando ele tinha um contato. Ele pediu, pô, Renan, o que tá acontecendo aqui? Você pode mandar uma mensagem, as pessoas são seres humanos normais. Ô, Renan, pô, você tá com uma militância chata, hein? O que tá rolando? Ele sempre teve essa liberdade, eu falava com ele. É que ele não queria isso. Ele tava cavando uma briga por diversas razões. E pra mim, isso tem um caráter econômico. Acho que foi esse ano. Ele gravou uns 152, 153 vídeos. Desses 128 envolvem o MBL. Ele começou a falar num período da eleição, que todo mundo tem uma atenção grande sobre política, ele foi lá, atacou a gente, disse que ninguém presta na política, que o MBL é mais uma enganação que ele viu, e, pô, a única coisa que resta é você comprar um curso pra proteger suas finanças, ou ir embora do Brasil, que é outro curso que ele vendeu logo em seguida. Então a gente reparou que tinha um padrão em que ele intercalava aumento nas críticas a nós com a venda de um determinado curso, em que ele aumentava o engajamento dentro do próprio público. Então, há uma decisão que pra mim que é muito racional do ponto de vista mercadológico pra ele, de usar o MBL, que é o inimigo interno, o inimigo próximo, pra motivar a tropa. E há uma resolução de um problema, que aqui eu tô falando agora, para além dele ser um sujeito vil. Eu não vou ficar adjetivando, porque vocês sabem a minha opinião sobre ele. Ele é um cara que ele sempre vendeu negatividade. Ele sempre vendeu tudo tá destruído, tal, e eu sei um segredo que vai tornar um ser humano melhor. E só ele pode ser uma espécie de arauto de uma salvação, e essa sua salvação é sempre meio nihilista, que é tudo vai dar errado, mas você pode salvar seu patrimônio. Tudo vai dar errado, mas você pode ir embora do Brasil. E você vai ser um irmão dele, guerreiro, que juntos estão escapando de um grande cataclisma. Toda a história dele na internet é isso, com o ataque a outras pessoas, no processo que isso engaja ele. O problema é que quando nós e ele ficamos juntos no mesmo barco, nem Lula nem Bolsonaro, por um período era muito interessante estar com a gente, porque a gente tava atirando em todo mundo. Pô, não dá bolsopetismo, meu Lula, PT, Bolsonaro ali, tá. Beleza, a gente tava negando. De repente a gente, pô, legal, Nando, é isso aí, cara, agora a gente vai montar um partido, cara, vai dar certo, a gente tá com umas propostas aí. Não, gente, vamos ser otimistas com o Brasil, dá pra fazer o Brasil dar certo. Não, porque... Aí é complicado, como é que você vai vender um produto que nega uma possibilidade de melhora, ou que é um produto otimista? Como você vai vender um produto pessimista quando tem outra pessoa que influencia teu próprio público e tá falando o caminho contrário? Então tem uma questão de feeling do próprio público, o mood que o próprio público, que a gente tava indo pra cá e ele tava indo pra lá. Então, cara, mercadologicamente falando, e até como produto digital, não dá pro Nando Moura ser um otimista. Então ele simplesmente precisa se livrar da gente. Então é até uma decisão econômica que pra ele faz sentido. Você acha que não tem, nenhuma das críticas que ele fez tem alguma coisa que vocês pensam que ele pode estar certo? A gente pode fazer um levantamento delas e pegar uma a uma. Eu realmente acho a maior parte das críticas imbecis. Elas são críticas de um adolescente. Mas a gente pode tentar achar validade em alguma. Tipo, a do pudim, acho que foi o maior ataque que ele fez a mim. Foi um comentário recortado, tirado de contexto sobre um pudim. Agora ele quis atacar
o fato de que havia uma caixa d'água pintada de preto num projeto que a gente tá fazendo no Nordeste, que tá ensinando as pessoas a plantarem, tirar elas da dependência da prefeitura e gerar um faturamento bem bacana dentro de uma comunidade, tudo com o nosso próprio recurso, com recurso de doação. Aí ele, não, uma caixa d'água é preta. Ah, eles podem roubar. Ele nunca vai falar que a gente roubou nada, porque ele não quer ser processado. Então ele fica fazendo insinuações. E cadê esse dinheiro? Sempre insinuações imprecisas de modo a gerar algum tipo de ataque. Essa foi o outro ataque que ele fez. Então os ataques a mim foram muito focados na ideia de que eu pintei uma caixa d'água de preto porque eu quero explorar a miséria de alguém, e de que eu humilhei fazedores de pudim. Essa foi a parte que me atacou. Teve outras que o Arthur ele tem uma predileção por mulheres ucranianas peladas e, sei lá, sujas, que o Renato é gordo, que o Kim... Eu nem sei, o Kim, ele já abordou o Kim alguma vez. O Kim é que ele votou pra misturar a gasolina lá. Mas não é? Não é real isso? Não é. O Kim votou num projeto que estabelecia percentuais da presença do etanol, o que já existe o etanol, ela se aumentava um pouco a mais, e que também estabelecia um limite à época para isso, pro etanol. Tipo, é um projeto banal, que foi votado inclusive com a bancada do agro, por exemplo, a época votou junto. Não houve na época nenhum laudo das... Porque assim, um dos lobbies mais escrotos que tem é o lobby das empresas automobilísticas. Eles estão presentes no Congresso inteiro para garantir subsídio. Não houve nenhum lobby dos caras. Se fosse uma coisa que estivesse prejudicando o negócio deles, não houve lobby nenhum. O Kim Kataguiri votou, vamos dizer, de maneira consciente sobre isso. E pronto. E ele poderia fazer... Então, vamos supor que ele discorda. Que até tem ele achou uma bolha de caras de carro que falavam disso. Poxa, ele poderia fazer uma crítica técnica. Não, mas não é a crítica técnica que ele quer fazer. Ele quer falar que o Kim tava, sei lá, roubando, que ele quis batizar a gasolina. Pô, fala, cara, quer batizar a gasolina do carro. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo no sentido de que também a maior parte dos carros brasileiros são flex hoje. E a maior parte das pessoas... É uma não discussão para as pessoas isso aí. Uma discussão ínfima se um percentual a mais desse álcool anidro pode atrapalhar um carro a gasolina. Eu acho isso uma discussão ridícula, tornada por ele uma discussão moral, como se o Kim traiu as pessoas pra batizar, o termo que ele usa, batizar a gasolina do carro dos caras. Mas a maior parte dos carros da população é flex? É flex. É flex. A indústria brasileira toda, ela se tornou flex há muito tempo. Hoje você tem carro importado elétrico, é híbrido entre gasolina e elétrico. Uhum. Mas a maior parte, a indústria nacional inteira tinha há muito tempo se tornado flex. Agora tem a bateria, né? Aí vamos ver como é que ficou, mas já de bastante tempo é flex. E então, do Kim ele foi com esse ataque. Pro MBL, ele... a formação do partido. Ele quis dar a entender isso no ano passado. Essa foi uma das coisas mais canalhas que ele fez. Que a gente usou o fundo eleitoral, a gente roubou o fundo eleitoral e a gente deu esse fundo eleitoral para as pessoas que trabalharam nas campanhas, e essas pessoas, de alguma maneira, doaram o dinheiro pra gente formar o nosso partido. O que seria, vamos dizer, um golpe dos mais burros de todos, assim, facilmente pegava, né? Tudo registrado. E aí, a prova dele que isso aconteceu é que o número de fichas que estava sendo aprovado no sistema do TSE, ele aumentou nas vésperas da eleição. E aí ele fez um vídeo e ele, peguei vocês. E até ele foi viajar logo em seguida, que ele achou que ele pegou a gente no pulo, e isso foi uma grande verdade. E foi só um vídeo absolutamente ridículo, com uma teoria conspiratória que ele criou, tentando falar que a gente roubou dinheiro. Então é um cara que não dá pra nem colocar ele como um player no debate público, porque a partir do momento que ele te vê como um inimigo, ele vai tentar te acusar das piores coisas possíveis, sempre protegido pelo irmão, que é um advogado, um procurador, alguma coisa assim. Procurador público do município, ele fica atacando o dinheiro público. E dane-se. Então, assim, é pra falar que foi nazista. Vou tentar colar que foi nazista. Não, que o Kim batizou carro. Não, o Renan atacou uma vendedora de pudim. É qualquer coisa que pintar. E é literalmente qualquer coisa. Eu acho isso... já saiu do campo do isso é errado, isso é imoral. É óbvio que é. Isso tem método, isso é um business. E esse business tem que ser enfrentado. Porque é um business escroto em que ele tá enfiando muito dinheiro no bolso, mentindo e atacando a honra de outras pessoas. E, cara, ele vai ter que pagar por isso. E a questão do Ben Pontes também, que ele martela bastante, né? Sim. Ele vai martelar porque ele acha que aquilo ali é uma brecha. Do ponto de vista aí da comunicação, o Ben Pontes foi bem estúpido em ficar botando aqueles negocinhos de... Eu não sei, antigamente a gente chamava de macro, que fica um negócio... Tipo assim, ele te seguiu e aí coloca... o Petri postou um negócio no Instagram. Aí um soquinho, um foguinho, tamo junto. Ele vai ficar fazendo essas merdas. E aí ele fez isso com aquele Vic Vanilla.
Aí, cara, também, assim, do ponto de vista político, ele foi muito estúpido. Agora, a minha questão com o Ben Pontes, que gerou muitas discussões, que a discussão não é nem do Nando. Essa discussão foi trazida pelo pessoal do PSOL também no final do ano passado. Foi o Glauber Braga, que tentou usar isso pra falar que o processo de cassação contra ele era injusto porque o MBL era nazista. É uma história muito estúpida. O Ben Pontes é um rapaz que trabalha pra o chefe dele direto, o chefe de gabinete é o Cauê, que é negro, o Guto é negro. O movimento dele, assim, que ele faz parte do MBL, é um movimento que tem uma relação muito próxima com a causa de defesa, direitos de defesa, por exemplo, de Israel. Em nenhum sentido, na nossa história, a gente balbuciou qualquer coisa nazista, não tem nenhum sentido uma bagaça dessas. Então, o Ben Pontes, obviamente, ele não é um sujeito nazista, ele não é um supremacista branco, como tentaram vender. Ele foi um idiota que deu um like estúpido. E eu já falei isso em lives, eu repito aqui, eu não vou ser o cara que vou falar em nome de uma conveniência política que, é o seguinte, Ben Pontes, você errou, então é o seguinte, Guto, demite o Ben Pontes, larga esse cara aí, porque esse cara vai queimar nosso filme. Se ele fosse um nazista ou um supremacista branco, isso iria acontecer com ele. Mas ele não é. Então, o caso do Ben Pontes é o tipo de caso em que ele cometeu uma cagada, mas ele não é o que as pessoas atribuem que ele seja, então nós não vamos expulsar ele. E se o Nando Moura quiser ficar usando isso pra nos atacar, problema dele. Porque ele é um cara que, objetivamente falando, ele não liga pro aspecto humano. Porque se ele ligasse pro aspecto humano, ele não estaria fazendo o que ele tá fazendo. E se eu fosse, basicamente, ser um animal político, eu só teria falado pra afastar ele. Assim como o Guto poderia ter feito a mesma coisa. Assim como quando o Arthur soltou o áudio, a gente só poderia ter expulsado o Arthur. Mas não é, nós somos um grupo formado de pessoas. Se há um erro com dolo, se o Arthur estivesse lá tentando violentar ucranianos, era óbvio. Mas não é o caso, ele só mandou um áudio idiota. Assim como o Ben Pontes, ele não é um nazista. Esse é o ponto. Se ele fosse, ele estaria fora. É foda, né? Porque eu, como espectador, pode ser que te incomode isso que eu vou falar agora, mas eu acho importante ter um cara batendo num partido que tá com tanta força, com tantas pessoas envolvidas e crescendo bastante. Como espectador político da coisa, sabe? Eu acho interessante ter alguém incomodando. Sei que pra vocês internamente pode ser uma coisa muito pessoal e pode ultrapassar alguns limites, mas você entende? Eu, como um cara que tá vendo a televisão lá em casa, eu acho a briga muito interessante pra eu entender quem que eu posso ouvir e quem que eu não posso ouvir. Eu vou discordar de você porque se eu chamar uma pessoa recorrentemente de nazista, primeiro que eu tô desconstruindo a imagem pública dela, eu tô cometendo um crime e eu tô apontando um alvo na testa dela. Isso não é saudável pro debate público. Eu ficar chamando recorrentemente uma pessoa de nazista. Uhum. Tem pessoas ameaçando de morte na real, o Ben Pontes, pra dar um exemplo. Assim como tem pessoas que ameaçam a Amanda de morte porque o Oruan gravou vídeos deixando bem claro que ela tinha que ser o alvo. Eu também acho que o papel do Oruan no enfrentamento à Amanda que ele teve não é uma forma bacana de combater o MBL. O Nando Moura e o Oruan se comportam de maneira muito similares nisso aí. Eu acho que isso é diferente de combater na moral o adversário político. A questão do nazismo ela é complicada mesmo. Não só dessa, eu ficar atribuindo que uma pessoa roubou dinheiro público, como ele falou que eu roubei pra construir um partido, sem ter nenhuma prova, é só má fé. A questão toda, assim, você pode criticar inúmeras posições do MBL e faz parte. Tem pessoas, tem um cirista que vive criticando um rapaz trabalhista, o Tamir. Mas o Tamir não tá abaixo da linha da cintura. Eu não acho que é válido um sujeito ficar basicamente com o dedo no olho e chute no saco, se comportando como um agente, sabendo que isso ajuda ele a ganhar dinheiro. Eu não acho isso nem um pouco saudável pra nada. Porque essa não é nem sequer uma crítica válida ao MBL e nem sequer funciona. Se eu pegar, vamos dizer, os últimos dados de crescimento em redes sociais do MBL, relevância no Google Trends dos principais nomes nossos, tá todo mundo crescendo. Isso só é uma coisa, vamos dizer, visceral, canalha, baixa, em que um cara, vamos dizer, mistura os rancores dele com a vontade de ganhar dinheiro. Institucionalmente falando, ele não gerou nenhum dano que importa pro MBL. Ele falou que o nosso partido não ia sair, nosso partido tá saindo de maneira exemplar. Ele falou que ia acabar com a gente, ninguém tá acabando. Então, assim, se isso seria uma espécie de balanço de poder, igual o papel da imprensa com a política, ele não está sendo satisfatório nisso, porque ele poderia ter outras críticas políticas interessantes ao nosso trabalho. E nenhuma crítica política interessante de fato foi feita. Ele quer falar, por exemplo, que eles estão usando o fundão. Assim, ele sabia que a gente ia usar o fundão há muito tempo. Ele inclusive apoiou o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro
ia usar o fundão. Ele apoiou uma candidata a prefeita de São Paulo que usou o fundo eleitoral. O problema é dele que ele precisa arrumar qualquer coisa pra atacar o MBL. Eu não acho que isso é positivo. Eu acho que pessoas como ele têm liberdade pra falar o que quiser, mas também, vamos dizer, tem deveres para com os outros. Eles estão dentro de um país como o Brasil e ele vai pagar o preço disso. Tem que pagar, porque isso não ajuda em nada. Acho que até agora eu não vi qual foi a grande contribuição dele pro debate público na questão do MBL. E eu acho que a leitura do MBL é muito estúpida. Ele trata o MBL como o maior inimigo do Brasil. Tem um escândalo do INSS, pra ele o MBL é mais perigoso do que o escândalo do INSS. Então, é uma desproporção.